Mateus capítulo de número 6. Eu quero ler com você a partir do versículo 9. Essa passagem foi falada no Sermão da Montanha, e era Jesus quem estava dizendo, e ele disse assim: portanto, vós orareis assim. Repete comigo. Portanto, eu orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Durante o mês de junho, desde a ceia do mês de junho, eu tenho falado com vocês sobre circuitos de oração, trilhas de oração. Eu tenho ensinado vocês como conseguir gastar horas em oração. Eu sei que muitos cristãos têm dificuldade de orar, mas eu tenho ensinado para vocês como orar. E não só como gastar tempo, mas como orar a palavra de Deus. E eu digo, quem ora a palavra, já começa com a resposta. Nós temos aprendido muito sobre isso. E hoje nós vamos aprender mais. Nós temos falado sobre a oração dos 10 mandamentos, transformando os 10 mandamentos em 10 pontos de oração. Eu falei com vocês sobre a CASB, o acróstico da adoração, da confissão, do agradecimento ou gratidão. Falei com vocês sobre a súplica e a batalha espiritual. Ensinei vocês a utilizarem a mão para não esquecer, os dedos. Adoração, confissão, ação de graça, súplica, batalha espiritual. Ensinei vocês sobre os 4 pontos da oração de um homem que fez com que uma genealogia de aproximadamente 600 nomes fosse interrompida, a oração de Jabes. E ali eu ensinei a vocês sobre 4 pontos de oração. Você se lembra? Bênção, influência, qual era a outra? Presença e proteção. Lembro que eu usei até um acróstico, BIP. Bênção, influência, presença e proteção. Que o Senhor me abençoe muitíssimo, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, remova os meus limites, que a tua mão seja comigo e me proteja do mal. Agora hoje vocês vão aprender 7 elementos da oração do Pai Nosso. Agora imagina se você ora os 10 mandamentos, o acróstico ACASB, a oração de Jabes em seguida, e os 7 elementos do Pai Nosso. Aí você vai passar uma vigília de oração, orando à madrugada. Aí você vai entender, nossa, como é que fulano consegue orar a madrugada toda ali, faz vigília de 10 da noite às 6 da manhã. Você vai ter muitos argumentos de oração. Mas quando se fala do Pai Nosso, a primeira coisa que você precisa entender é que o Pai Nosso nunca foi sobre reza. Nunca foi sobre uma reza.
Pai Nosso não tem nada a ver com reza. Nunca foi da intenção de Jesus, nunca, nos ensinar a ficar repetindo uma coisa. Mesmo porque, olha aí, nós falamos do Pai Nosso agora, e ele começa no versículo de número 9, ok? Você está com sua Bíblia aberta aí? Mateus 6, versículo 9. Agora, olha o que diz o versículo 7. Olha só, 2 versículos atrás aí. Não, eu vou ler o versículo 6 para a gente entender. Jesus ensinando a orar, ele diz: Tu, porém, versículo 6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições. Jesus, quando nos ensina sobre o Pai Nosso, ele não está querendo nos ensinar algo que a gente tem que ficar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós, teu reino, seja feita a tua vontade. Pai Nosso que estás no céu. Jesus não está ensinando isso. Ele está falando: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que presumem que por muito falar serão ouvidos. Jesus está nos ensinando, não é para vocês ficar repetindo. Quando Jesus nos fala, ensina os seus discípulos o Pai Nosso, Jesus está ensinando uma trilha, um circuito. Jesus está ensinando um modelo, um caminho de oração. Era disso que ele estava nos ensinando. O Pai Nosso, ele é uma trilha, um circuito de 7 elementos poderosos, baseados na palavra, capaz de nos levar a uma vida vitoriosa, a uma vida poderosa de oração. Quando Jesus fala do Pai Nosso, ele nos ensina esse modelo de 7 pontos, 7 elementos fundamentais. E hoje você vai aprender a orar o Pai Nosso de uma forma sem repetir uma frase daquela que Jesus disse. Eu acredito que a trilha Pai Nosso, o circuito Pai Nosso, o modelo Pai Nosso, era o preferido de Jesus. Por que que eu digo isso? Porque Jesus falou assim: eu vou ensinar vocês a orar. E vocês vão orar assim. Então, era algo que Jesus praticava. Eu falei do circuito de Jabes, falei do circuito dos 10 mandamentos, falei do circuito do Acasbe. Vou falar outros circuitos para vocês. Nós vamos estudar, continuar estudando. Mas eu acredito que esse era o que Jesus sempre fazia. E aí então ele diz assim, vamos lá: Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso. Pai Nosso. Sabe, até então, os judeus, quando eles iam falar sobre Deus, eles nem ousavam falar a palavra Deus. Quando um judeu brasileiro ou português, que vai escrever a palavra Deus, você sabe como é que ele escreve? Ele escreve D, põe um tracinho e escreve os. O judeu, ele não pronuncia o nome de Deus, porque ele tem medo de, ao pronunciar, tomar o nome de Deus em vão. Mas o que é interessante aqui é que, além de tudo isso, Jesus, o judeu, Deus, Senhor Todo-Poderoso, Jesus, ao chamar Deus de Pai, inicia uma nova etapa de comunhão, de como eu me relaciono com Deus. Deus poderia ter escolhido se manifestar ao homem de várias formas. Deus rei, o homem súdito.
Deus general, os homens soldados. Deus, o mestre, nós, os discípulos, alunos. Tantas coisas. Mas Deus resolveu se manifestar como Pai. E nós, os filhos. Então, quando Jesus diz, Pai, Pai, o que Jesus está inaugurando? Uma nova modalidade de relacionamento, que vai ao contrário dos fariseus, que foge do legalismo, que foge do formalismo, mas que busca um relacionamento, que pega o Deus que está lá no céu e traz para pertinho de mim, porque é o meu Pai. E eu me relaciono com Ele. Jesus nos mostra como eu devo me relacionar com Deus. E como eu devo me relacionar com Deus? Como o filho se relaciona com seu pai. Jesus aqui ele nos mostra que é um relacionamento de intimidade. E aí eu devo me despir de toda e qualquer religiosidade, de todo e qualquer formalismo, quebrar protocolos e eliminar os chavões. Eu me lembro de quando os meus filhos eram criança, bem criança, e quando o Senhor me mostrou isso num determinado dia, e Ele mudou a minha forma de orar, foi um dia em que eu estava ajoelhado, orando, naquele momento de sentindo a presença de Deus, e a Melina era bem novinha, a Melina é a caçula, então ela era bem pequenininha, talvez ela tivesse uns 3 anos, por aí, 4. Nós morávamos aqui no bairro Areias Brancas, logo aqui em cima, perto do Polivalente, perto daquela pracinha ali. Eu jamais vou me esquecer dessa cena. Ficou muito marcado, porque eu estava orando e falando com Deus, e de repente vem a Melina, e ela me chama, pai, e eu lá orando, ela, pai, aí ela começa, pai, escuta aqui, pai, e eu lá orando, aí ela vai na minha frente, põe a mão na minha cara e abre o meu olho, pai, aí eu falei, o que foi, filha? Peguei ela no colo, e ela falou alguma coisa comigo, eu falei, tá bom, pode ir que o papai está indo, aí ela foi. Quando eu voltei para a oração, o Espírito Santo falou comigo, é esse tipo de relacionamento que eu quero que você tenha comigo. Você está entendendo? Não é formalismo. Ó Deus, poderoso Deus. Não, para com isso, meu filho. Esse não é Deus. O Deus é, papaizinho, eu te amo tanto. O Senhor me conhece as minhas fraquezas. Senhor, deixa eu deitar no teu colo agora. Você está entendendo? É esse tipo de relacionamento. Eu não estou aqui criticando. Não, eu só estou querendo te mostrar. Para com o formalismo. Ele é seu pai. Você não tem que mudar tom de voz. Oh, Deus. Você não tem. Para. É intimidade. O primeiro elemento do Pai Nosso é a quebra de formalismo, de legalismo, de religiosidade. É você chamá-lo de papai, Abba, pai, paizinho. É isso. Esse é o primeiro elemento. Ei, eu não estou na presença de um Deus carrasco, de um Deus que tem um chicote na mão, me esperando errar para me dar uma chicotada ou me dar uma castigada. Não. É um Deus que me ama e que quer me abraçar. É esse relacionamento. Esse é o primeiro elemento do Pai Nosso. Pai Nosso. O Senhor está no céu
mas o Senhor é meu Pai e está perto de mim ao mesmo tempo. Então, quando você orar, cabe com o formalismo. Pare com isso. Elimine os chavões, as palavras de efeito. Elas não funcionam com Deus. Elas não funcionam. Deus quer que você esteja nu de toda religiosidade. Seja você. Seja você. E aí você vai para o segundo elemento. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. É justamente nesse momento da oração que eu então me lembro do nome de Deus. Eu não sei se você sabe, mas o nome de Deus é impronunciável. Moisés perguntou o nome dele. Quando Deus manifesta a Moisés em Êxodo 3, na sarça ardente, e Moisés diz, Deus fala a Moisés, vai a Faraó e faz isso, aquilo, outro. Moisés diz, Senhor, tudo bem, eu vou lá, mas me diz uma coisa, qual é o teu nome? Porque eles vão perguntar, eu vou falar, Deus me mandou vir aqui, eles têm 1 milhão de deuses lá no Egito. Deus Sol, Deus Lua, Deus... E eles vão me perguntar, e Deus falou, diga a Faraó, o meu nome é, eu sou o que sou. Na verdade, essa pronúncia, são 4 letras, 4 consoantes, Y, H, V, H. Como é que pronuncia isso? Tenta dar uma frase para isso. Y, H, V, H. Como é que você consegue pronunciar, fazer disso uma palavra? Tem jeito? Como é que você chama? Y, H, V, H. Não tem jeito de falar. O nome de Deus é impronunciável. Mas a tradução mais próxima de YH, VH, é Yahvé. Essa é a tradução mais próxima. Na Septuaginta foi a mais próxima. Yahvé, traduzido, o mais próximo é Senhor. E no Antigo Testamento, o nome de Deus era manifestado dessa forma, de acordo com as situações. Então, quando você ora, santificado seja o seu nome, você então começa a invocar os nomes pelos quais Deus se manifestou. E quais são esses nomes? Eu vou citar aqui apenas 9. Deus se manifestou pelo nome Yahvé Samá, Yahvé El Shaddai, Yahvé Raá, Yahvé Jireh, Yahvé Tessidekenu, Yahvé Nissi, Yahvé El Elyon, Yahvé Roi, Yahvé Shalom. Quando você ora ao Senhor, e você está passando um momento de solidão, de abandono, você se lembra das palavras de Ezequiel 48:35, e diz, Yahvé Samá, o Senhor está aqui. Em momentos na sua vida que você está sentindo, precisando do cuidado do pastor, de que Deus te carregue como pastor, então você lembra do Salmo 23, e lá está escrito, Yahvé Raá, o Senhor é o meu pastor. Nos momentos que você passa por uma necessidade, você precisa de um milagre de provisão, então você se lembra de Gênesis 22:14, e você então diz, Jeová Jireh, ou Yahvé Jireh. Ou quando alguém está mentindo sobre você, caluniando sobre você, você é alvo de uma calúnia, você é alvo de mentiras, você precisa que justiça seja feita, então você vai orar, Yahvé Tessidekenu, o Senhor é a minha justiça, Jeremias 23:6. Ou no momento de batalha, onde o inimigo se levanta ferozmente contra você, você se vê cercado de problemas. Outro dia alguém disse, na vida de muita gente, depois de uma tempestade vem
uma bonança. Aí a pessoa me diz, pastor, na minha não é assim. Depois de uma tempestade, vem um tornado, depois vem um furacão, depois vem um ciclone. Talvez é o que você esteja vivendo. Mas é nesse momento, então, que você vai clamar, Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Foi quando os hebreus lutavam contra os amalequitas, Êxodo 17, e Moisés sobe ao monte e levanta as mãos. E a Bíblia diz que enquanto ele levantava suas mãos, o povo de Israel prevalecia. E ao vencer, ele disse, Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ele peleja por mim. Yahvé Roi, o Deus que vê, o Deus que vê. Gênesis 16, 13. E em Juízes 6, 24. Quando você está passando por uma tormenta, uma tribulação, você se lembra de Yahvé Shalom. O Senhor é a nossa paz. Santificado seja o teu nome. Você precisa conhecer os nomes pelos quais Deus se manifestou. Sem falar, Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o Senhor que te cura. Essa tradução, ela vem pela palavra, o Senhor que é o teu médico. Essa é a tradução. Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Você começa então a orar. E aí então, venha o teu Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino. Como vai vir o reino? Como é o reino? Jesus disse no Evangelho de Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Pois o reino de Deus está entre vós. Numa outra tradução diz, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de mim. E quem é que está dentro de mim? Romanos capítulo 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vem o teu reino. Vem Espírito Santo. Então eu começo a orar pela liderança do Espírito Santo na minha vida. E então eu começo a dizer, Espírito Santo, o Senhor é aquele que me capacita. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor me fará lembrar todas as coisas. Gente, quando eu perco alguma coisa, eu faço essa oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. Jesus falava de todos os seus ensinamentos, mas eu falo, Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor fará me lembrar de todas as coisas. Senhor, me lembra, onde é que eu botei aquela chave? Eu oro pelo Espírito Santo, Ele é aquele que me guia, Ele vos guiará em toda a verdade. Senhor, eu estou para fazer um negócio, eu tenho que tomar uma decisão. Deus, uma das decisões que eu tenho que tomar, uma é certa e a outra é errada. Mas eu não sei diferenciar qual é a certa e a verdade, a errada. Então, Senhor, guia-me na decisão correta. Intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Senhor, convence-me do meu pecado, justiça e juízo. Romanos 8, Senhor, ajuda nas minhas fraquezas. Eu não estou conseguindo superar essa situação. Ajuda nas minhas fraquezas. Ensina-me a orar. Gente, a Bíblia é repleta de ensinamentos do Espírito Santo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Ei, ouça, Jesus está mandando eu orar para que a vontade de Deus seja feita. Amém? Se Jesus está me ensinando a orar, para que a vontade de Deus seja feita, então é porque tem muita coisa acontecendo que de fato não é vontade de Deus. Existem muitas coisas, ou algumas coisas, acontecendo na sua vida, que elas não são vontade de Deus. Talvez um sofrimento que você está passando, não é a vontade de Deus que você passasse por aquilo. É um ataque do diabo sobre a sua vida. É um laço que armaram para você. É um laço do passarinheiro.
E aí você está, não, porque isso aí é vontade de Deus, a gente tem que aceitar, né? Deus deu essa cruz para mim, então deixa eu carregar isso, fazer o quê, né? Se Jesus está falando, ore para que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita no céu, é porque muitas coisas estão acontecendo que não é vontade dele. Então você precisa orar, Deus, que a tua vontade seja impetrada. Eu oro para que a tua vontade prevaleça. E a tua palavra me diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diga comigo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para decorar, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como é que é a vontade de Deus? Ponto. O que está acontecendo é bom? É perfeito? É agradável? Então isso é vontade de Deus. Não é bom, não é perfeito, não é agradável. Então isso não é vontade de Deus. Não aceite. Não aceite. Não se acomode. Ore para que a vontade seja estabelecida. Então eu sondo o meu coração e eu procuro. Esse é um momento de submissão. Porque às vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. Presta atenção. A nossa vontade, ela é horizontal. A vontade de Deus, ela é vertical. Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, a vontade horizontal, encontrando com a vontade vertical. A vontade horizontal se submetendo à vontade vertical. Minha vontade se submetendo à vontade de Deus. Eu preciso entender isso. E eu digo para vocês, tem muitas vontades minhas que não são de Deus. E a gente precisa estar com o espírito atento. Até Jesus teve vontades que não eram vontade de Deus. Jesus teve momentos que ele teve vontades cujas vontades dele eram contra a vontade de Deus. E aí ele orou. Pastor, mas onde é que está escrito isso? São Alvim, capítulo quanto? Não é São Alvim, é São Lucas. Capítulo 22, versículo 42, quando Jesus estava no Getsemane, e ele orava intensamente, e ele dizia, Pai, afasta de mim esse cálice. Essa era a vontade de Jesus. Que o cálice fosse afastado. Mas aí o que ele diz? Todavia, não se faça a minha vontade, mas que cumpra-se a tua. Entenderam? Você vai ter situações que você vai querer que o cálice seja removido. Você vai querer que as coisas aconteçam daquela forma. Você vai estar até convencido, porque se aquilo acontecer, você vai sofrer muito. Mas talvez esse é o caminho que Deus traçou para você passar. O sofrimento nos fortalece. Quando os nossos planos não saem como planejamos, nós aprendemos com isso também. Então eu preciso o tempo todo trazer a minha vontade horizontal à vontade vertical que vem do alto. Essas vontades precisam se cruzar, então eu sondo meu coração. Em alguma coisa eu falo, Deus, existe alguma vontade minha que não está batendo com a vontade do Senhor? E eu sei que a minha vontade contra a vontade de Deus só vai me dar sofrimento e dor. Então eu preciso submeter minha vontade a dele. E quando eu submeto a minha vontade a dele, mesmo não querendo, eu sei que lá na frente tudo vai dar certo.
porque era a vontade dele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje o pão para esse dia. Ei, diga, o pão nosso de cada dia. Diga, o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso do mês inteiro. Não é o pão nosso da semana inteira. Não é o pão de hoje e de amanhã. É o pão de hoje. É o pão de hoje. Por que que é o pão de hoje? Porque o pão de amanhã gera ansiedade. Nesse mesmo capítulo de Mateus 6, lá na frente, Jesus vai ensinar no versículo 34 o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer ou beber, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí tem uma palavra aqui que eu reluto muito contra ela, mas é Deus quem disse, então cabe a mim acatar. Basta cada dia o seu mal. Eu não tenho que preocupar com o pão de amanhã. Eu tenho que preocupar com o pão de hoje. Essa semana eu orava. Eu orava por alguns pontos de ansiedade na minha vida. E eu entendi como que uma palavra de Deus para mim. Eu entendia o seguinte, que visitar o futuro não é problema. Não é problema. Visitar o futuro não é pecado. Visitar o amanhã não é problema. O problema é tentar controlar o futuro. Esse é o problema dos ansiosos. Porque por detrás da ansiedade existe um espírito de controle. Todo ansioso é controlador. Todo ansioso ele quer controlar. Então essa é a minha luta. Eu luto muito contra isso. De tentar controlar o que não tem poder. Irmão, fulano vai pensar mal de mim. Gente, eu tenho o poder de controlar o que passa na cabeça dos outros a meu respeito? Eu não tenho. Eu não tenho. E aí, você quer controlar o amanhã. Você pensar no amanhã. Você orar para o amanhã. Você planejar para o amanhã. Você visitar o amanhã. Não é problema. O problema é tentar manter o controle. E nós não temos controle nem do presente. Jesus disse. Eu acho que isso se encaixa muito aqui em Mateus 6, no finalzinho. Quando ele fala, olha, por que vocês estão ansiosos com o que comer, com o que vestir, com o que beber? Olhai os lírios dos campos, os pássaros. Você não tem poder, a sua preocupação não vai acrescentar um côvado à sua vida. Não vai aumentar nada. Você não tem poder. O que Jesus está querendo dizer, gente? Isso aqui é uma revelação. Anote isso. Isso aqui que eu estou falando é revelação. O que Jesus está querendo dizer, filho? Eu estou querendo te ensinar. Para de tentar controlar as coisas. Para de querer tentar ter o controle de tudo e de todos. Isso te adoece, isso te faz mal. Basta cada dia o seu mal. Visite 2021, vai lá, dá uma voltinha lá, planeja ele. Vai lá em 2022, planeja o seu 2022. Tem problema não. Dá uma visitada no seu 2025, dá uma planejada nele. Tem problema não. Você está querendo ir lá em agosto? Vai lá em agosto, planeja o seu agosto, sem problema. Mas saiba de uma coisa, não tente controlar. Ai, Deus nos deu uma surra muito boa agora, né? Essa pandemia, o caos que ela causou no mundo, ela tirou o controle da mão de todo mundo. Todo mundo perdeu o controle. Todo mundo. Você ficou sem controle. Como é que eu vou controlar isso? Como é que eu controlo aquilo? E você perdeu o controle. É Deus mostrando que a gente tem que parar com isso.
Essa questão de tentar controlar o filho, controlar a filha, controlar o amanhã, controlar o cliente que está vindo, controlar, sabe, não dá. Não dá. Faz o que você tem que fazer. E quando terminar, se aconteceu do jeito que você planejou ou não, você vai falar assim, bom, o que eu podia fazer, eu fiz. Se não deu do meu jeito, está nas mãos de Deus, o controle é com Ele, não é comigo. O controle é com Ele. E aí então Jesus ora, minha vontade, submetendo a vontade, aí eu venho do pão. Então é o pão de hoje, não é o pão de amanhã. E aí quando eu falo do pão, eu lembro de Êxodo 16. Quando o povo hebreu saiu do Egito, no deserto, Deus manda o maná, um pão que caía do céu, um pedacinho de pão, e a ordem de Deus foi: recolha e coma. O pão que cai hoje, coma hoje. Não guarde para amanhã, porque se vocês guardarem, vai dar bicho, vai dar verme. E eles guardavam, alguns eram desobedientes, eles guardavam o maná, e no dia seguinte ele estava fedendo, estava cheio de bicho. Deus está ensinando, olha, não tem que preocupar, eu vou te dar o pão de cada dia, eu vou suprir, eu vou ser presente na sua vida. Então o pão, o maná era um pão que caía do céu todas as manhãs. Por 40 anos o povo de Israel esteve no deserto. E o maná ele deveria ser colhido diariamente. Ele não podia ser guardado para o dia seguinte, a não ser na sexta-feira. Na sexta-feira, Deus disse, na sexta vocês vão guardar. Porque amanhã é sábado, é o dia do descanso. Então vocês guardam para o sábado. Porque no sábado vocês não vão colher maná. Olha que mistério. O pão da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta, da quinta, tudo bem, eles pegavam e comiam. Se deixasse para outro dia, perdia. O da sexta podia permanecer até o domingo. Porque no domingo caía outro. E esse não se perdia. É o cuidado de Deus. É o cuidado. Mas sabe quando eu olho esse texto? E aí eu começo a lembrar do profeta Elias, lá em Reis 19, quando ele fugindo de Jezabel, ele entra num estado muito crítico, emocional. E aí Deus visita ele através de um anjo, e o anjo fala, olha, eu vou te dar um pão aqui. O anjo deu uma comida para o Elias. E diz, com essa comida, você vai caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Elias comeu aquela comida, e com a força daquela comida, ele se fortaleceu. Preste atenção nisso. Às vezes, eu fico me conjecturando, eu fico fazendo perguntas, às vezes, na Bíblia. Eu oro e falo, Deus, mas e se fosse desse outro jeito aqui? Eu fico conjecturando. E aí, nas minhas conjecturas, eu pensei comigo assim, por que Deus não fez igual a Elias? Deu um pão que os saciasse e tivesse todos os nutrientes que eles precisariam para sobreviver por 40 anos, nunca mais caía pão. Uma vacina, né? Você toma uma vacina para você ficar imune. Uma vacina para você ficar imune da fome. Deus podia ter feito isso. Ele tem poder para isso? Deu um pão, acabou. Você nunca mais vai ter fome. Come do pão que eu estou te dando. Não. Pelo contrário, Deus fez com que eles colhessem todo dia. E era todo dia, gente. Interessante, aqui tem um mistério, hein? Tem um mistério. Antes que o sol saísse, eles deveriam colher o pão. Parece que Deus está falando assim, olha, o meu alimento vem antes do sol nascer. Gente, eu não sei você, talvez você tenha dificuldade de acordar cedo. É horrível acordar cedo, para quem gosta da cama. Gente, mas não tem nada mais gostoso, não. Quando você levanta pela manhãzinha ainda, bem de manhãzinha, você levanta achando ruim, mas quando você já saiu da cama, que já passou aquela sonolência, você agradece. Você fala, nossa, o dia é outro. E principalmente quando você faz isso, começando com Deus na sua vida. Então preste atenção nisso aqui. Jesus disse, o pão nosso de cada dia. No Antigo Testamento, Deus deu o maná de cada dia.
eles tinham que levantar todo dia. O maná de ontem não servia para hoje, e o maná de hoje não serve para amanhã. Cada dia eu tenho que pegar o meu maná. Deus está querendo uma coisa minha e sua. Você tem que depender de mim todo dia. Todo dia você tem que levantar, vir à minha presença, buscar o pão. Porque o pão de ontem não serve para hoje, o de hoje não serve para amanhã. Você tem que buscar o pão de cada dia. E eu vou te dar. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É uma experiência diária, dia a dia com Deus, dia a dia com o Senhor. E aí ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sabe, como pastor e entendedor da Bíblia, eu prego muito o arrependimento. Precisamos nos arrepender, temos que nos arrepender. Mas deixa eu te falar uma coisa. A matéria-prima do perdão dos meus pecados é quando eu decido perdoar o pecado dos outros. Jesus está falando aqui, né? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Ao mesmo tempo que é Deus quem perdoa, Ele coloca um critério de alcance de perdão. E o critério é, quando eu perdoo, eu sou perdoado. E isso aqui me faz, na oração, entrar numa autorreflexão, olhar para dentro de mim e falar assim: Deus, aonde eu fui ofendido? Nossa, aquela palavra que fulano falou me ofendeu. E eu fiquei chateado. Mas, Deus, se eu não quero que o Senhor fique chateado comigo, por que deveria eu estar chateado com o outro? Então você começa a buscar em Deus. Você começa a buscar no Senhor. Você começa a buscar gente que te ofendeu. Gente que falou coisa que você não gostou. Gente que te julgou palavras que você se sentiu ofendido. Então você começa numa luta. Senhor, eu perdoo fulano, Deus, ele falou isso, Senhor, ajuda ele, e me ajuda também a passar por cima disso, não levar isso em consideração, não guardar isso dentro de mim, porque se eu guardo isso e não perdoo, também não recebo perdão. Perdoa as minhas dívidas, assim como perdoa os meus devedores, e não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Diga comigo: não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Diga comigo: após a tentação, vem o mal. Jesus está ensinando aqui. O mal nunca vem primeiro. Primeiro vem a tentação. A tentação. A tentação, ela vem primeiro. A tentação, ela precede o mal. A tentação é o gatilho. Se eu puxo o gatilho da tentação, a bala do mal vem. Quando eu era criança, e não faz muito tempo isso, pouco tempo atrás, como menino, e eu acho que os homens que aqui estão, quase todos eles, tiveram a experiência de menino de fazer arapuca para pegar passarinho, né, para pegar rolinha, para pegar a pomba do bando e sei lá, tantos bichinhos que tinha. A gente era menino, né? Fazia isso. Não é correto. E, ó, antes que você me critique aí, você que é do meio ambiente, que defende, não estou falando, não estou fazendo uma apologia a isso, não. Contando casos quando a gente era menino que a gente fazia isso. Mesmo porque esses meninos de hoje nem sabem o que é arapuca. Se eu falar arapuca, ele não, o que é isso, pastor? Isso é uma palavra indígena, tupi-guarani. Mas, naquela época, a gente fazia aquilo ali, né? E como é que eu explico uma arapuca? Uma caixa. Só que era de bambu, todo traçado, os bambus. E a gente armava ali aquela caixa toda feita de bambu e tal, e colocava uma armadilha, e colocava ali um fubá, um milho, para que o pássaro visse. E ao ver o fubá, ao ver o milho, o pássaro então ia em direção.
E ao pisar naquela armadilha, a arapuca caía em cima dele. E o pássaro agora estava preso. Essa metáfora que eu uso com relação à tentação. A tentação é o milho, é a comida dentro da arapuca. E uma vez que você é atraído por aquilo, você cai na armadilha. É a armadilha do Salmo 91, quando a Bíblia diz: e ele te livrará do laço do passarinho. O laço do passarinheiro é a arapuca. O diabo, ele arma laços para te pegar. Você entra em determinadas situações que depois você não consegue sair. Você se vê amarrado, envolvido dentro daquilo ali. E eu e você precisamos ter essa clareza de entender isso. O livramento do mal está condicionado a fugir da tentação. Tentação, esta fala de um autoexame, de sondar o coração, de saber o que é a tentação. Agora, a Bíblia diz que a tentação tem origem. E qual é a origem da tentação? Tiago 1. Tiago 1, 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, primeiro, olha só, concupiscência. Na verdade, a tentação, ela nasce de um desejo que a gente tem. A palavra concupiscência, ela é traduzida, eu acho que a melhor tradução de concupiscência é o desejo da grávida. Lembra o desejo da grávida? De madrugada, não, porque eu preciso agora, você vai ter que achar para mim um pepino, sei lá. Você vai ter que achar para mim agora uma comida tal, porque... E aquele desejo incontrolável. Isso é a concupiscência. Você tem um desejo. E esse desejo, a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. O pecado consumado gera a morte. Eu chamo os 4 estágios da tentação. A ida. Diga comigo, a ida. Diga, a ida. Diga, A, I, D, A. O que você está falando? A, atenção. I, interesse. D, desejo. A, ação. Primeiro, te chama a atenção, desperta o interesse, cria o desejo e pede ação. Esse é o processo da queda. Gênesis, e eu já estou terminando, capítulo 3, versículo 6, diz assim, a tentação de Eva, diz assim, a serpente tinha conversado com ela, falou, olha, come lá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, sabe, não vai te acontecer nada. E olha o que diz então. E viu a mulher, que aquela árvore era boa para se comer. Viu? Agradável aos olhos. E árvore o quê? Desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu. Viu, agradou, desejou e praticou. E aí a Bíblia diz que ela comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu. A-I-D-A. Atenção, interesse, desejo e ação. Esse é o processo. Atenção, interesse, desejo e ação. Você precisa entender. Você não vai cair assim, ó. Caiu. Não. Primeiro te chama a atenção. Se você não parar por ali, desperta o interesse. Como é que é mesmo? Deixa eu ver mais. Cria um desejo. E o desejo concebido gera luz ao pecado. Ação.
aí você pratica. O pecado consumado gera a morte. Então aqui, e não nos deixes cair em tentação, eu oro, Deus, me livra da cilada, me livra da cilada, me livra do laço, me livra do engano. E é assim que as coisas acontecem, e é assim que as coisas procedem. E aí Jesus disse, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus encerra com a soberania de Deus. Soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? O reino, poder e glória. É teu, ponto. Então me guarda. Amém? Você entendeu? Amém? Você começa, o primeiro elemento, intimidade, Pai. Nomes de Deus. Reino, o Espírito Santo. A tua vontade, que estabeleça a vontade dele. O pão nosso é o dia de hoje, é os negócios de hoje, são as decisões de hoje. É não ter controle. Perdoa as dívidas. Perdão, como aquele que me ofendeu ou me prejudicou, e me livra da tentação. Quando você faz essa oração, você está orando o Pai Nosso, sem perceber que você orou o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é uma trilha, um circuito, um modelo. Vamos nos colocar em pé nesse momento. E eu quero orar com você. Mas antes, repete comigo. Pai, nomes, reino, vontade, pão, perdão, tentação. Você tem 7 motivos de oração aí. Intimidade com Deus, os nomes de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, o pão nosso, o perdão e nos livrar de tentação. Com seus olhos fechados. Pai nosso, eu quero que você nesse momento busque intimidade com o seu Pai. O seu Pai que está nos céus, mas que está tão presente na sua vida. Com seus olhos fechados. Comece a orar agora, Pai. Eu quero intimidade com o Senhor.